Fala, gurizada, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um conteúdo aqui no canal e neste vídeo nós vamos falar sobre algo que é urgente dentro do Grêmio. A necessidade de novos jogadores, de reforços, de contratações na janela que se aproxima, embora ainda tenhamos jogos difíceis e importantes pela frente, com este plantel limitado, para não dizer outra coisa. O Grêmio precisa melhorar principalmente o setor do meio-campo e, claro, também a sua zaga. O Grêmio tem carências em praticamente todos os setores e a gente fala muito aqui sobre isso. Eu costumo dividir o elenco do Grêmio entre jogadores muito ruins, jogadores ruins, razoáveis e bons, em 4 partes. Os muito ruins, Volpi, Gemerson, Lucas Esteves, Arezo, poderia colocar alguns outros, né, como Natan Pescador, jogador que nos deixam na mão em muitos momentos. Mas tem os ruins também. Tem aqueles razoáveis, como o Dodi, que ajudam dentro daquilo que podem, e tem os bons, mas esses bons também são limitados, né? Eles são bons até um ponto, eles não são diferenciados. Nós não temos mais, infelizmente, jogadores como tivemos em outrora. Maicon, Arthur, Luan, Everton, Cebolinha, que sozinhos resolviam as coisas para o Grêmio. Desta vez, os nossos bons jogadores são Kiki Oliveira, Vilha Sante, Bright White, Amuso, Wagner Leonardo. São bons, mas não diferenciados, não a ponto de resolver. E que podem, claro, render muito mais num time mais qualificado, que é o que a gente espera que a direção faça a partir da metade do ano, sem papo de limitação financeira. Porque essa gestão, em 2 anos e meio até aqui, já gastou muito e não conseguiu fazer um plantel, pelo menos, razoável para a disputa desse ano, e é por isso que mais uma vez estamos sofrendo, assim como já foi, infelizmente, na temporada passada. Nesse vídeo a gente vai falar sobre o Mano expondo esta situação de urgência dentro do Grêmio. E ele detalha isso, praticamente desenha aquilo que precisa. Ele pede 5 contratações, já havia uma sendo muito óbvia, mas ele expõe mais 4 publicamente, ao vivo, em entrevista coletiva. A gente vai falar sobre isso em nome de Matiello, corretora de seguros, e Crepe do Alemão, depois da vinheta. Muito bem, pessoal, sem enrolação, vamos ser bem objetivos, mas antes deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal, like, se inscreva, ativa as notificações e vai deixando a tua opinião, que é muito importante, sempre aqui nos comentários. Bom, o técnico Mano Menezes, na entrevista coletiva, logo no início dela, acho que na segunda pergunta, quando o Caliel aqui da Band perguntou a respeito de contratações, o Mano foi muito liso, né? Foi muito esperto em meio que fugir da pergunta, por quê? Porque o Mano é experiente, o Mano é habilidoso e ele sabe que ele não pode queimar o grupo de jogadores. Eu fico muito satisfeito de ver que o Mano tem a mesma opinião que o torcedor. Me incomoda muito quando outros treinadores chegavam na entrevista coletiva e contavam um jogo totalmente diferente daquele que a gente vê. Não enxergavam os problemas e, não enxergando os problemas, quem dirá corrigir, né? E aí não acontecia e a gente seguia tropeçando. O Mano enxerga. Porém, o Mano não pode chegar na entrevista coletiva e falar aquilo que ele pensa e que a gente pensa, que é o fato desse elenco ser ruim, desse elenco ser bem insuficiente para os padrões necessários de um clube como o Grêmio, daquilo que a torcida merece. Por quê? Por que ele não pode falar? Porque ele depende dos jogadores. Ele precisa que esses jogadores estejam motivados e que esses jogadores entrem em campo e rendam aquilo que podem, ou mais do que podem, quem sabe, e nesse momento eles estão realmente demonstrando muita dificuldade. E, aliás, me incomoda muito, né? Ontem eu estava escutando a Zona Mista, muitas perguntas no seguinte sentido, com todo respeito aos colegas, mas muitas perguntas assim, não tá faltando se impor mais, não tá faltando mais personalidade, não tá faltando mais entrega, não tá faltando mais raça, não tá faltando mais comprometimento. Cara, isso expõe uma limitação de entendimento de futebol, com todo respeito. Esses jogadores, eles têm vergonha na cara, gente. Esses jogadores, eles não estão de sacanagem. Eles são ruins. Eles não conseguem. Eles tentam, eles correm, eles se esforçam, mas eles não conseguem. É isso. Vamos simplificar a análise simplesmente os caras não estão querendo. Tá, se quiserem, vão voar, então. O Grêmio vai disputar todos os títulos, a partir do momento que eles virarem a chave do, tá bom, vou correr. Não é assim, gente. Os caras estão correndo, eles não conseguem, o grupo é fraco. Por isso que a principal responsabilidade é da diretoria. Essa é a principal responsabilidade, ela é a responsável de ter montado esse elenco insuficiente para aquilo que a gente precisa. E o Mano foi
perfeito numa outra resposta. Se eu não me engano, a pergunta do Rafael Pfeiffer, da Rádio Guaíba. Ele foi perfeito, mano. Ele disse o seguinte, ao mesmo tempo que na resposta do Caliel ele não quis falar sobre a necessidade de reforço para não queimar o atual grupo, depois ele dá uma explicação sobre o meio-campo dele que escancara tudo aquilo que ele precisa. Ele disse, um meio-campo precisa de um jogador de primeira função, às vezes um pouco mais alto, para ter a primeira bola, e é por isso que ele colocou o Ronald. Precisa de um jogador de retomada de bola e que chegue à frente, que faça o vai e vem, que seja o homem surpresa, que defenda e ataque, que tenha força para fazer isso. O que ele está dizendo? Em outras palavras, traduzindo aqui, ele está desenhando para a direção que precisa de um 8, praticamente desenhou para a direção o que é um camisa 8. Eu quero um 8, eu preciso de um 8. E aí ele explicou tudo que um 8 faz e que ele precisa no meio campo e que hoje ele não tem. Aí ele fala da figura do meia armador. O cara que dá ritmo pro time, que acelera quando tem que acelerar, que cadencia quando tem que cadenciar, que faz a jogada chegar nos pontas, no centroavante, que busca a bola no pé do volante, que busca às vezes até mesmo a bola no pé dos zagueiros. O meia, que organiza o time. Ele explica que precisa também desse jogador, porque aqueles que o Grêmio tem hoje são insuficientes. Ele fala sobre o meia ponta, o meia beirada, o meia espaço, o meia que joga mais pelo lado, que ajuda o meia central, que também divide responsabilidade nesse sentido, que o Grêmio também não tem. E lembra que a gente falou sobre tudo isso aqui no canal? Então ele expõe essas 4 questões do meio-campo e claro que o quinto pedido é o zagueiro para o lado direito. Até porque o Mano colocou o time para marcar mais adiantado, para evitar a ligação direta do adversário, que ia sempre nas costas do Gemerson. Fizeram isso na Argentina e repetiram aqui na Arena, uma característica do Godoy Cruz, olhando para essa fragilidade do Grêmio. Então, gente, é muito urgente, e o Mano escancarou, expôs, detalhou, desenhou isso praticamente na entrevista coletiva. A direção do Grêmio no início do ano foi ao mercado e gastou bastante, e simplesmente esqueceu do principal setor de um time de futebol, que é o meio-campo. Simplesmente ignoraram a necessidade de ter um meio-campo minimamente competitivo. E agora o Mano expôs isso. O Grêmio precisa muito de um camisa 8, precisa muito de um meia e de um meia beirada. Isso é mínimo. O ideal seria até ter um titular e um reserva para essas funções. O Grêmio tem muitas dificuldades, e essa direção desta vez vai precisar acertar. Tem como acreditar que essa mesma direção que errou na outra janela acertará agora? A diferença é que agora tem o Mano para indicar e tem o Felipão também na diretoria para ajudar. Essa é a nossa esperança. O Grêmio precisa contratar. Ah, mas não tem dinheiro. Ser rebaixado é mais caro, é bem mais caro. Então essa direção precisa se mexer, beleza? Olha só, a Matiello Corretora de Seguros faz o seguro do teu carro, da tua casa e seguro de vida. Faz uma cotação sem compromisso falando com o Matiello, proprietário, no telefone que está na tela. Vão cuidar de tudo no momento mais importante, que é o do sinistro. Toda a burocracia, te pagando corretamente todas as coberturas contratadas. Essa é a Matiello Corretora de Seguros. E o CREP do Alemão é o melhor do Rio Grande do Sul de forma disparada. Jamais comparem o CREP do Alemão. É outro nível. CREP do Alemão em Torres, na mais bela Praia Gaúcha. Fica na Avenida Beira Mar, lá em Torres. O Crepe do Alemão com várias opções de crepes salgados e doces. Vai lá, prova e vem me contar, que eu tenho certeza que tu vai gostar e muito. Crepe do Alemão. Deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações, deixa tua opinião aqui nos comentários. Um grande abraço e até o próximo conteúdo.